Bora lá. Hoje é dia 16 de 10 de 2023. Mais uma aula da disciplina de Linguagem de Programação 1 do curso técnico em Informática da UFTM, Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Chegando para vocês... Epa, não chegou, deu BO aqui no meu Meet. Espera aí, deixa eu tentar de novo. Tela cheia, compartilhar. Vamos ver se agora vai. Tá indo, tá chegando. Pronto. Ixi. Pegou, né? Beleza. Tá, então... na aula de hoje, nós vamos ver 3 atividades. A primeira atividade é a atividade 11, que é essa atividade aqui, onde nós vamos tratar do assunto sobrecarga, que é esse overloading. Sobrecarga de método em Java. Nós estamos estudando na linguagem de programação Java, e para entender esse conceito, nós vamos digitar esse código do prog11, digitar, compilar, executar e testar. E entender esse código linha a linha, né? Bom, eu vou já rodar ele aqui, ó. Java C prog11.java, fazer a compilação, compilou, para rodar Java prog11. Beleza. Rodou, tá aí o resultado do processamento desse algoritmo que nós criamos aqui, chamado prog11. O arquivo, né? Vamos até recapitulando aqui algumas coisas que nós já estudamos, alguns conceitos. Nós temos uma classe Java chamada prog11, consequentemente o arquivo é prog11.java, com a letra P maiúscula, a primeira letra da classe, do nome da classe e, consequentemente, do arquivo com letra maiúscula. Bom, aí, nesse algoritmo prog11.java, nós temos alguns métodos. Já estudamos o que são métodos, né? Nós já testamos nas primeiras atividades métodos de classes do próprio Java, ou seja, o compilador Java ele já traz uma série de classes prontas para que a gente possa usar, e nós já usamos e testamos essas classes com seus respectivos métodos. Algumas delas apenas, né? Porque são muitas coisas, são muitas classes disponíveis. E aí, nós, inclusive, vimos no exemplo da aula passada, se não me falha a memória, que eu posso ter classes com o mesmo nome. E esse conceito é o conceito de sobrecarga. E aqui no prog11, nessa classe prog11, eu tenho uma classe, um método chamado somatório. E tenho um segundo método, aqui, ó, esse aqui é o método somatório, que recebe como parâmetro uma variável do tipo int. Logo na sequência, nós temos outro método que tem exatamente o mesmo nome, que é somatório. Só que esse método, ele também recebe um único parâmetro, porém é um parâmetro double. Nós estudamos nas atividades anteriores métodos com nomes iguais na mesma classe, porém, o que diferenciava um método do outro era a quantidade de parâmetros que ele recebia. Agora aqui não. São 2 métodos com o mesmo nome, porém, o primeiro método somatório, ele espera como parâmetro um int. O segundo método, que também tem o nome de somatório, espera um parâmetro do tipo double. Ok? Bom, o que cada algoritmo faz? Esse primeiro somatório aqui, ó, se ele receber um int, ele vai mostrar a mensagem início do somatório com parâmetro int. Ele começa uma variável int soma com valor 0, enquanto esse NRI, que é o parâmetro int que ele recebeu, for maior do que 0, ele calcula o somatório. Soma é igual a soma mais esse número e vai diminuindo 1.
Então, se eu passar o número 5 para esse método somatório, ele vai fazer 0 é igual a 0 mais 5, NRI passa a valer 4. Soma é 5 mais 4 dá 9, então o soma fica com 9. O NRI passa a valer 3. Soma é 9 mais 3, 12. Ou seja, ele vai somando 5 mais 4 mais 3 mais 2 mais 1. E quando ele terminar, ele mostra. O soma aqui no item A, ó, vai dar, se eu passar o 5, né? Estaria 5 mais 4, 9, com 3, 12, com 2, 14, com 1, 15. Daria 15 se eu passasse o valor 5, né? O segundo método somatório, ele faz o quê? Ele recebe uma variável do tipo double. E aqui, no caso, essa variável se chama NRD. E aí ele mostra essa mensagem, método somatório com parâmetro double. E o que ele faz aqui? A mesma coisa, ó. Soma igual a 0, enquanto esse NRD for maior que 0, ele faz soma mais NRD. Então, é o mesmo, exatamente o mesmo processo. E no final, ele mostra aqui, ó, soma com a variável do tipo double é igual ao somatório que foi calculado. Certo? Bom, então, esses são os dois métodos com nomes iguais. O método somatório que recebe um int como parâmetro e o método somatório que recebe um double como parâmetro. E aí eu tenho o método main. Lembrando que eu só consigo executar um algoritmo Java ou uma classe Java se ela tiver um método main, porque o método main é o ponto de start da execução do meu algoritmo. Então, se você cria uma classe Java, salva esse arquivo e não tem o método main dentro dessa classe, você não consegue executar ela, tá? Essa classe apenas será utilizada por outras classes. O que eu tenho aqui? Uma variável int, que tem o valor inicial 50, que é o nrint. Uma variável double, com o nome nrdouble, com o valor 34. E esse D aqui é de double, 34. E aí eu mostro uma mensagem iniciando o processamento de prog11. Olha essa aqui, ó. Olha essa mensagem aqui, ó. Iniciando o processamento de prog11. Depois, eu chamo o método somatório passando o número int, nrint, que é essa variável aqui, ó, passando 50. Então, ele vai processar lá em cima com os 50. Então, o que ele mostra? Início do método somatório com parâmetro int. E ele mostra a soma dos 50, que é o valor do int passado, né? Deu 1.275. O que ele fez aqui, ó? O int está aqui, ó. É essa parte aqui, ó. Esse algoritmo. Então, quando ele mandou os 50, somatório passando os 50, ele fez aqui, ó. 50 mais 49, mais 48, mais 47 até 1. E deu 1.275. Depois que ele chamou o somatório passando uma variável int, ele chama somatório novamente passando agora um número double. E esse número double é o 34. Então ele faz exatamente o mesmo processo aqui, ó, só que executando esse somatório aqui que recebe o double. E aí ele mostra lá, ó, método somatório com parâmetro double, e a soma do 34 mais 34 mais 33 mais 32 mais 31 até 1, né? Deu 595. Que é essa mensagem que ele mostra aqui, ó. Certo? Então, o legal dessa atividade é você entender o que é sobrecarga. Sobrecarga de método. Eu posso ter dentro de uma mesma classe Java vários métodos com o mesmo nome. E, inclusive, com a mesma quantidade de parâmetros. Mas você vai ver que o tipo de cada parâmetro é diferente. Aqui é int, aqui é double. Isso aqui é o conceito de sobrecarga em Java. Porque se você só olhar isso aqui, ó, eu estou chamando o método somatório passando uma variável. Estou chamando o método somatório passando outra variável. Aparentemente, quem olha só esse pedaço aqui do algoritmo vai falar assim, uai, mas esse método aqui é o mesmo desse método aqui.
e não necessariamente. Eu estou fazendo aqui, ó, eu chamo o método somatório e aqui eu chamo o método somatório também. Mas como aqui o parâmetro é um parâmetro do tipo int, lá na classe, o método que vai ser processado é 1. Aqui eu tenho o somatório com o parâmetro double, então o método que vai ser processado é outro método completamente diferente. Aqui eu implementei 2 algoritmos que fazem praticamente a mesma coisa. No método somatório que recebe int e no método somatório que recebe double. Mas poderiam ser algoritmos completamente diferentes. Então, fiquem atentos a esse conceito, porque eu posso ter em um algoritmo Java a chamada de um método passando uma variável e a chamada do mesmo método, do mesmo nome de método, com uma informação diferente, pode ser que eu esteja processando algoritmos diferentes. Alguma dúvida aqui no Prog 11? Está tranquilo? Show de bola. Vou fechar ele aqui, então. Vamos para o Prog 12. Vixe Maria, Prog 12, só de comentário aqui tem uma tonelada. Vamos ler esse comentário aqui da atividade 12. Quais os assuntos nós estamos tratando nessa atividade aqui do Prog 12? Atividade 12. A gente vai falar do escopo do método. Em Java, as variáveis só são acessíveis dentro da região em que são criadas. Isso se chama escopo. As variáveis declaradas diretamente dentro de um método estão disponíveis em qualquer lugar no método, seguindo a linha de código em que foram declaradas. Essa é a questão do escopo. Outro tema que nós estamos abordando nessa atividade. Bloco do escopo do método. Um bloco de código refere-se a todo o código entre chaves. Variáveis declaradas dentro de blocos de código só são acessíveis pelo código entre chaves, que significa que segue a linha em que a variável foi declarada. Próximo tópico, recursão. Eu não sei se vocês tiveram oportunidade de estudar isso em algoritmo, mas a recursividade é um instrumento poderosíssimo que existe nas linguagens de programação. Recursão é a técnica de fazer uma chamada de uma função em si. Esta técnica fornece uma maneira de quebrar problemas complicados em problemas simples, que são mais fáceis de resolver. A recursão pode ser um pouco difícil de entender. A melhor maneira de descobrir como funciona é experimentá-la. Experimentá-lo, né? Bom, então vamos ver o código. Prog 12. Deixa eu ver aqui se ele já está funcionando. Java C prog 12.java, compilando o código-fonte para executar Java prog 12. Pronto, já rodou o código aqui, ó. Vamos entender agora o que está acontecendo aqui dentro do nosso código. Bom, no prog 12, eu tenho um método. É um método público que devolve como parâmetro um int. Esse método se chama somar números. E esse método recebe como parâmetro um int. Então, esse método aqui, ó, nós temos vamos pegar aqui o bloco, que é o que ele chama de escopo do método. Aqui eu tenho a definição do método, entre parênteses, os eventuais parâmetros que esse método recebe, e aqui dentro da chave, o bloco do algoritmo desse método. Então, eu tenho o método somar números, que é de acesso público, devolve um parâmetro que é um int e recebe como parâmetro um int. O que esse método faz? Se esse parâmetro que ele recebeu,
que é o NRW, for maior que 0, ele retorna NRW mais, olha a recursividade aqui, ó. A recursividade é, dentro desse método, eu chamo o próprio método. Olha que louco isso. Dentro do próprio método somar números, eu faço a chamada nele, ó, somar números, e passo um parâmetro. O parâmetro é NRW menos 1. Então, enquanto NRW for maior que 0, ele vai devolver NRW mais, chama novamente o mesmo método, passando NRW menos 1. Quando ele não for mais maior do que 0, ele retorna 0. Bom, condição de parada. Assim como os loops podem se deparar com o problema do loop infinito, as funções recursivas, que no nosso caso aqui é um método em Java, né? As funções recursivas podem se deparar com o problema da recursão infinita. Recursão infinita é quando a função nunca para de chamar a si mesma. É como se, dentro desse meu método, ele só entrasse nessa parte do if, ó. Se ele sempre entrasse nessa parte do if, ele vai chamar o mesmo método novamente. Então, se ele só tivesse essa parte do código e nunca entrasse no else, eu entraria numa recursão infinita. Por quê? Chamei o somar números, passei o valor 5. 5 é maior que 0? Ele vem aqui e retorna 5 mais o resultado do somar número passando 4. Só que ele chama com 4 e entra aqui. Se ele nunca interromper esse processo, ele vai entrando quase que num loop infinito, né? Só que não é um loop, é uma recursão infinita, porque ele só fica entrando aqui e chamando a função de novo. E chama a função somar números, e chama a função somar números. E isso pode entrar no que ele chama aqui de recursão infinita. Toda função recursiva deve ter uma condição de parada, que é a condição em que a função para de chamar a si mesma. No nosso caso aqui é esse else. Quando eu chamar a função somar números, passar para ela um número e ela entrar aqui, ó, ela vai sair devolvendo 0 sem fazer uma nova chamada a si mesma. A condição de parada é quando o parâmetro NRW se torna 0, que é essa condição aqui, né? Porque quando ele for 0, ele para de entrar aqui e chamar o método novamente de forma recursiva. Bom, aí vamos lá para o nosso método main, que é o algoritmo que vai fazer o uso desse somar números, né? Que é um método com recursividade. Nós temos aqui a definição de uma variável. Aqui nós vamos tratar do escopo, né? Nós temos um escopo aqui, ó. Vamos falar do escopo. Eu vou aumentar isso aqui, depois eu volto. Tá. Então, tem uma variável int chamada saldo conta, com o valor inicial de 5.432. Na sequência, eu mostro a mensagem. Saldo conta já foi declarado, então podemos usar. Ela é igual, vamos lá ver o resultado disso. Aqui, ó. Saldo conta já foi declarado, então podemos usar 5432. É isso que nós mostramos ali. Depois, outra mensagem. Valor boleto ainda não foi declarada, então não pode ser usada. Então, se eu tentasse colocar um mais aqui com a variável valor boleto que está aqui na frente, iria dar um erro. Vamos testar aqui para ver se dá um erro de execução ou de compilação? Eu tenho uma variável que só vai ser definida aqui na linha 26 do meu algoritmo, valor boleto. Mas eu vou tentar usar ela aqui antes, colocando aqui um sinal de mais e colocando ela aqui na frente, ó. Então, coloquei ela aqui na frente, tá? Vou salvar, vou compilar esse negócio de novo, prog 12, ele já deu um erro lá, ó. Né? Aqui, ó, vamos ver a mensagem de erro.
Não pode encontrar o símbolo, ou seja, eu tô falando que não pode encontrar o símbolo, ó. E ele mostra aqui que símbolo é esse, né? Ó, que é valor boleto. Falei assim, ô, esse cara não existe, não. Então, eu vou tirar ele aqui de novo. Vou tirar esse valor boleto aqui. Como ele ainda não existe, não foi declarado, então, eu não posso fazer o uso dele. É o que eu faço na linha seguinte. Aqui eu crio a variável valor boleto, e aí eu faço o uso dela, ó. Valor boleto foi declarada, então pode ser usada. E eu mostro aqui, ó, que é 235 o valor. Se a gente olhar aqui na execução, ó, tá aqui, ó. Valor boleto foi declarado, então pode ser usada 235. Então isso aqui é para mostrar para você o escopo. Se a variável não foi criada ou declarada, você não pode fazer uso dela antes de fazer a criação. O próximo item é o escopo, o bloco do escopo. Então, olha só. Criei aqui uma variável chamada VLRX, que é do tipo int, com valor 2.364. Depois eu criei um bloco aqui, ó, com chaves. Simplesmente taquei uma chave aqui para criar um bloco. Dentro desse bloco, eu criei uma variável VLRY com valor 9.023. Dentro desse bloco, eu fiz o uso dessa variável VLRY. VLRY declarada dentro desse bloco pode ser usada. Tá aqui, ó. Vamos lá ver? VLRY declarada dentro desse bloco pode ser usada, 9.023. Aqui. VLRY declarada dentro do bloco não pode ser usada fora. Vou tentar usar ela aqui de novo. Vou fazer o teste, ó. Vou botar um mais aqui e vou tentar colocar ela aqui, ó. Falando que eu não posso usar VRLY fora desse bloco onde ela foi definida, vamos testar para ver se é isso mesmo. Acrescentei ela aqui. Vamos compilar? Ah, tem que salvar primeiro, né? Senão eu passo vergonha. Salvei aqui a alteração. Agora vamos compilar prog 12. Ah lá. Símbolo não pode ser encontrado. É o VLRY aqui, ó. Por que eu não posso usar ela aqui? Porque ela foi criada dentro desse bloco, então ela só pode ser usada dentro desse bloco. E aí eu mostrei novamente aqui, ó. Então mostramos VLRX. VLRX foi criado aqui, nesse mesmo bloco que está nesse nível aqui, desse print aqui, ó. Então, vamos voltar lá. Então, mostramos VLRX 2364. Agora, vamos fazer o teste da recursão. Recursão. Teste de recursão chamando o método somar números. Deixa eu executar de novo aqui, porque para tirar um pouco desses erros. Bom, teste de recursão chamando o método somar números. Eu chamo o método somar números passando o valor 8. Então, o que ele vai fazer? Quando chega o número 8 aqui, ó, 8 é maior que 0? Sim. Então, ele pega 8, ele vai devolver, porque esse método somar números, ele devolve um int. Olha o int aqui, ó. Então, ele devolve um int. Esse int que ele vai devolver é 8 mais somar números de 7. Aí, o somar número de 7 é o mesmo somar números aqui, só que recebendo 7. Então, o que ele vai fazer? Ele vai devolver o 7 mais o somar número de 6. E assim sucessivamente. Então, no final, nós temos 8 mais 7, mais 6, mais 5, mais 4, mais 3, mais 2, mais 1. E isso dá um valor que ele vai mostrar aqui na sequência, ó. Que deu 36. Valor calculado no método somar números, 36. Se eu trocar esse 8 aqui por 80, vou salvar. Vamos compilar. Vamos executar o prog 12. O 80 deu o quê? 3.240, que é 80 mais 79 mais 78. Só que eu estou fazendo isso usando o recurso da
recursividade. Certo? Dúvidas aqui nessa atividade 12? Tranquilo? Vocês estudaram recursividade em algoritmo? A recursividade, ela é uma funcionalidade, né, que é um recurso técnico que praticamente todos os compiladores têm, tá? Praticamente todos. O exemplo clássico do uso da recursividade é para calcular o fatorial de número. Qual que é o fatorial de 5? É 5 vezes o fatorial de 4, não é isso? Qual que é o fatorial de 4? Então, se você usar a recursividade, você consegue também resolver exemplos desse tipo. Não é para cálculos maiores ou menores. É quando você tem um problema que ele vai ter várias etapas e o processo de solução de cada etapa é o mesmo. Entendeu? Então, deixa eu tentar achar um outro exemplo que a gente poderia... mais ou menos isso. Me dá um exemplo de potenciação. Você pode pegar, por exemplo, você fala 5 elevado a 5. 5 elevado a 5 é 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. Se você considerar, não dá para usar recursividade com isso, tá? 5 elevado a 5. É 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. Você poderia... Não. Eu não vi muito esse exemplo como recursividade, não. Tá. Aí, beleza. Aí sim. Elevado a 5, elevado a 5, elevado a 5, elevado a 5, sim. Aí seria um exemplo de recursividade. Elevado a 5, elevado a 5, elevado a 5, elevado a 5. Vai levando. Bora lá para o PROG 13 agora. O que é o PROG 13? Bom, quais os temas nós temos na atividade 13? Java. O que é POO? Esse termo é muito usado, provavelmente vocês já estão se habituando a ele. POO, Programação Orientada a Objetos, em português. Que o termo em inglês é o contrário, né? É OOP. Que está até inclusive aqui, ó. OOP. Significa Programação Orientada a Objetos. A programação orientada a objetos trata da criação de objetos que contêm dados e métodos. O que são classes de objetos? Classe e objetos são os dois principais aspectos da programação orientada a objetos. Java é uma linguagem de programação orientada a objetos. Tudo em Java está associado a classes e objetos, juntamente com os seus atributos e métodos. Por exemplo, na vida real, um carro é um objeto. O carro tem atributos como peso e cor, e métodos como dirigir e frear. Atributo é uma característica, o método é uma ação. É bom vocês fazerem essa correlação, porque fica mais fácil. Por exemplo, o aluno ele tem uma nota. A nota é uma informação que eu tenho do aluno. Agora, o aluno resolve exercícios. Aí é uma ação que esse aluno faz. O atributo, ele é uma informação pura e simples. O método é um algoritmo, é um trecho de código, certo? Uma classe é um construtor de objetos ou um projeto para criar objetos.
O que eu estou falando para vocês? Deixa eu dar um exemplo prático aqui, ó. Aluno tem nome e aluno faz exercício. Isso é a classe aluno com o atributo nome e com o método fazer exercício. Ok? Mas aí quando eu falo que o Breno é um aluno, que o Diogo é um aluno, com o Gabriel é um aluno, que a Júlia é um aluno, aí eu estou falando dos objetos propriamente ditos. Tá? Então, eu falei que existe aluno, e que aluno tem nome e que aluno faz exercícios. Isso é a concepção, isso é só o modelo. Quando eu começo a criar os alunos efetivamente, aí eu estou efetivamente implementando esse modelo que eu concebi. A gente vai começar a ver isso agora, a partir dessa atividade, gente, a partir dessa atividade 13, nós começamos a conceber classes com seus respectivos atributos e métodos. Ok? Nessa atividade, você vai criar dois arquivos, o prog13a.java e o prog13b.java. Compilar os dois e executar o prog13b. Então, nós vamos começar com exemplos mais simples. E a partir das próximas atividades, nós vamos começar a entender melhor esses conceitos, tá? Então, olha só. Do mesmo jeito, ó, eu vou relembrar vocês que nós trabalhamos muito nas primeiras atividades com a classe string do próprio Java. E eu mostrei lá na documentação do fabricante a classe string, que era uma classe que tinha atributos e que tinha métodos, e esses métodos faziam uma série de coisas legais para a gente. Convertia para maiúsculo, convertia para minúsculo, permitia pegar um pedaço daquela string, ou seja, todos esses métodos que nós usamos lá eram trechos de algoritmos que faziam aquilo que a gente queria que ele fizesse. Então, nesse exemplo aqui, eu criei uma classe chamada prog13a. Nessa classe, eu criei apenas atributos. Não tenho métodos nessa classe, tá? A gente vai ver nas próximas atividades exemplos mais completos desses conceitos que a gente começa a estudar agora. Então, eu tenho uma classe chamada prog13a e tenho nela dois atributos. Um atributo é precoproduto, que é do tipo int e recebeu um valor inicial de 400. Tem um outro atributo que se chama nome produto, que é do tipo string, que na realidade é uma instância da classe string, e que tem o valor mouse prologic 240 dpi. Então, esse é um arquivo que eu vou, inclusive, compilar aqui agora. Eu não sei se está aqui, vamos ver. Java C prog13a.java. Estava, compilou bonitinho. Ok, vamos para o próximo. Agora, eu tenho o prog13b.java, que é esse cara aqui, que ele tem o método main. Se ele tem o método main, eu consigo executar esse cara. O prog13a eu não consigo executar, ele não tem o método main. Então, essa classe prog13a, ela existe para ser usada por outras classes, em outros algoritmos Java. E aí, então, o que eu fiz no prog13b? Olha só. Está vendo aqui a definição de nome produto, que é do tipo string? E string é uma classe Java? Olha o que eu estou fazendo. Meu obj11. O meu obj11, ele é de que tipo? Ele é do tipo prog13a. Então, quando eu criei essa classe aqui, ó, vou voltar naquele exemplo que eu expliquei para vocês entenderem. Eu falei para vocês que eu inventei aluno, e falei que aluno tem o atributo nome e que o aluno faz exercícios, que é um método. Depois eu falei para vocês que quando eu crio o Breno, a Júlia, o Matheus, o Vitor, eu estou criando instâncias do aluno, porque até então o aluno era só um conceito. Prog13a é só um conceito que eu inventei, que tem preço produto e nome produto. É só um conceito. Quando é que ele passa a existir efetivamente? Quando eu crio ele aqui, ó.
Meu OBJ11 é um prog 13A. Meu OBJ22 é um prog 13A. Então, aqui eu estou efetivamente criando instâncias da minha classe prog 13A. E aí, a forma com que eu faço isso é prog 13A, é a classe, eu estou criando uma instância dela que eu chamo meu OBJ11, e eu coloco aqui igual a new prog 13A. Isso aqui, mais para frente, vocês vão entender por que eu faço isso aqui, tá? Então, eu criei duas instâncias da minha classe prog 13A. Uma se chama meu OBJ11 e a outra se chama meu OBJ22. E aí eu começo a dar um monte de print para você entender. Criei aqui um tópico A falando assim, ó, valores dos atributos do meu OBJ11. Deixa eu fechar isso aqui para mostrar para vocês. Deixa eu executar ele aqui. Vamos compilar primeiro, né? JavaC prog 13b.java. Java prog 13b. Olha lá, rodou. Então, valores dos atributos do meu OBJ11. Aí eu mostro aqui, ó, A.1, meu OBJ11, preço do produto. Então, ó, meu OBJ11, preço do produto 450. A.2, meu OBJ11, nome do produto. Meu OBJ11, nome do produto, mouse prológico, papapá. Depois eu faço a mesma coisa no item B. Só que agora eu mostro o meu OBJ... Ah, só que eu fiz errado aqui, ó. Eu dei Ctrl+C, Ctrl+V, depois não mudei, né? O certo é 22 aqui, ó. Ah, na atividade estava errado também? Estava, óbvio, né? Deu um Ctrl+C, Ctrl+V bruto. Aqui, ó, deixa eu ver na atividade 3. Depois eu tenho que corrigir essa atividade. Todo mundo vivo aí? Eu estou vivo aqui. Então, olha o miolo aqui, não. Eu não estou aqui, porque eu vou estar gravando aí, ó. A gravação está viva. Ó, eu estou no finalzinho, faz o seguinte, o pessoal que foi contemplado com a falta de energia, acompanha com um colega do lado aí, que eu já estou encerrando aqui. Assim, escrevo na folha, meu OBJ11 e dou uma carinha no meu OBJ22. A internet caiu? Meu WhatsApp está funcionando. Agora, vamos de volta. Depois desse pequeno contratempo. Deixa eu ver. Marquei, desmarquei. Aí, ó. Beleza. Estamos de volta. Bom, como eu estava dizendo,
Eu vou dar um outro exemplo aqui meio diferente, mas é para vocês começarem a ter noção do que é a classe e a instância da classe. É como se esse meu prog 13A, ele é só um conceito. É como se eu mandasse fazer um carimbo. Prog 13A é um carimbo. Aí toda vez que eu faço isso aqui, ó, é como se eu desse uma carimbada numa página. Então eu pego esse meu OBJ11, é como se fosse uma folha. Eu vou lá e dou uma carimbada. Aí o meu OBJ22 é outra folha que eu bato o mesmo carimbo. Então eu fico com duas folhas com a mesma imagem. Porém, o exemplo do carimbo não é muito bom, porque o carimbo, você bateu, fica estático daquele jeito. Mas a gente vai aprender nas próximas atividades que isso aqui é uma estrutura, é um modelo, que a partir do momento que eu crio instâncias desta classe, eu posso mudar cada instância. Cada instância eu posso mexer no nome, posso mexer no preço do produto, e elas passam a ter informações diferentes. Tá? Os algoritmos não, a gente vai ver depois que além de atributo, ela também pode ter método, esses modelos que eu crio, né, que são essas classes. Mas os atributos eu posso mexer no seu conteúdo, os métodos não. Os métodos são algoritmos que a gente viu aqui, que a gente pode criar, mas que a gente não pode mexer quando a gente for usar. Então, eu estava mostrando para vocês que aqui no item A, eu mostrei os valores do meu OBJ11, aqui, e depois, no item B, B.1 e B.2, eu mostro as informações do meu OBJ22. E aí a gente está vendo que é a mesma coisa. Ó. Valores do OBJ22, o produto é 450, exatamente como o OBJ11, e o meu OBJ22, o nome do produto, também é mouse. Por quê? Porque os dois são instâncias da mesma classe, que tem esses atributos com esses valores iniciais, e, a princípio, eu não mexi nesses valores. Certo? Alguma dúvida aqui? Bom, nas próximas atividades, a gente vai começar a trabalhar fortemente com isso, para a gente entender que, em Java, os meus algoritmos, os meus programas, os meus sistemas em Java, eu construo classes. E essas classes que eu vou construir, eu vou usar dessa forma, criando instâncias dessas minhas classes e depois fazendo uso delas. Certo? E, bom, no caso prático, da aplicação mesmo, você fala agora de igual forma do seu arquivo separado. O seu sistema, o seu programa Java que você cria para fazer alguma atividade em alguma empresa, ele vai ser um conjunto de classes numa pasta lá daquela empresa. Isso, a gente está falando de um sistema que roda no computador da empresa. Quando a gente compila um arquivo, a gente tem os arquivos, os .java é o código-fonte, os .class, isso aqui são tudo arquivos Java que passaram pelo processo de compilação. Então, .class. Então, é porque a gente tem um conceito de pacote em Java que a gente não estudou ainda, mas eu poderia pegar esses arquivos, botar num pacote, e na hora de instalar o meu sistema na máquina de um computador de um cliente para ele usar aquele código que eu criei, eu botaria esse pacote de arquivos lá para ele rodar esses sistemas. Tá? Então, quando você cria um software Java para fazer uma tarefa numa empresa, você usou as classes que já vêm com o compilador Java, você vai usar também as classes que você criou com os códigos específicos para aquele sistema, e eventualmente você ainda usou algum framework, que nada mais é do que códigos Java criados por terceiros, que estão disponíveis na internet, e a maioria são gratuitos, e você pode aproveitar esses códigos para implementar um sistema. Aliás, sempre que você vai criar, não só em Java, mas na maioria das linguagens de programação, quando você vai criar um software, você dificilmente faz 100% do zero, né? Você, como eu estava mostrando para vocês lá em JavaScript, que a gente vai estudar isso mais lá também, é muito comum você usar coisas prontas que terceiros fizeram. Então, você
deve usar para você ter produtividade, porém você tem que ficar atento na hora de escolher essas coisas de terceiro, porque você precisa entender e confiar naquele código que você está aproveitando, né? Isso dá produtividade. E a programação orientada a objetos é muito, muito bom para isso, porque ela praticamente se estabeleceu em função desse conceito de reusabilidade, de ter um código que eu posso reaproveitar muito facilmente. Certo? Então, aqui nessa atividade 13, começamos a aprender a criar as nossas próprias classes. A princípio, a gente fez um exemplo só com atributos, mas nas próximas atividades, nas próximas aulas, nós vamos começar a criar classes com atributos e também com métodos, para depois fazer uso deles nos algoritmos que a gente vai criar. Show? Alguma outra pergunta? Legal, então por hoje encerramos aqui.